Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. E eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos há 24 anos, no estado de New Jersey. E eu vou deixar mais uma visão aqui para vocês. Se você gostar do vídeo, você dá um like. Se você não gostar, você pode dar um dislike também, comenta, fala o que deve ser aperfeiçoado, que assunto você gostaria que eu falasse também. Mas hoje eu vou falar sobre esse assunto, eu vou ler a palavra de Deus para depois eu falar a visão que Deus me deu. É um pouquinho longo aqui, né? Aqui tá falando sobre a queda de Satanás. Aqui é no Isaías, capítulo 14, eu vou começar pelo verso 11, né? Já foi derrubada na cova a tua soberba, com o som dos teus alaúde. As larvas te servem de cama, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e ponderando dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava voltar solto para a sua casa? Todos os reinos das nações, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Quanto a ti, porém, eu lançarei da tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como o cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, pois destruíste a tua terra e mataste o teu povo, e a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Essa passagem da Bíblia, né, fala da queda de Satanás. Então, eu quero contar para vocês uma visão que Deus me deu. Isso aqui é visão, não é sonho. Eu estava orando aqui na minha casa, como todo mundo sabe. Eu estava orando e Deus me abriu minha visão. E eu vi uma grande guerra no céu. Eu via primeiramente eu via muitas espadas, aquele som de espada batendo um nos outros. Por muitas vezes também eu já acordei numa guerra. Eu saía de uma guerra. Quando eu acordava, eu sabia que eu estava numa guerra. E nesse dia, nessa visão, eu via espadas batendo uma para um lado, para o outro. E eu via a terra, e eu via o universo, e eu via a terra. E eu via só o som, ouvia só o som das espadas batendo uma na outra. E aquela guerra tremenda. E aquela guerra, ela vinha descendo do céu. O som daquelas espadas, elas vinham descendo do céu. Ela vinha por rumo da terra. E eu estava fora da terra. Eu via a terra, o globo da terra. Eu via a terra redonda, né? Meio assim que azulada. Então, quando se aproximava da terra, eu via Jesus e Satanás. Jesus estava com uma espada enorme na mão, guerreando com Satanás, que estava com outra espada enorme na mão também. Então, quando Jesus me mostrou aquela visão, quando ele ressuscitou dos mortos, que ele subiu ao céu, que ele derrubou Satanás do céu. Então, eu vi na visão, eu fui ver, não foi negócio assim de, foi um sonho, não. Visão mesmo. Eu estava orando e Deus abriu a minha visão e eu vi. Então, Satanás, ele perdeu a guerra com Jesus, eu fui ver, e ele se escondeu de trás da terra. A terra, irmão, era como tamanhos, assim, só para vocês terem ideia,
o tamanho que eu vi ela, porque eu estava lá em cima também, eu via a terra como do tamanho, sabe, de uma bacia, sabe aquelas bacias antigas, grandes, de alumínio, assim, daquele tamanho mais ou menos, grande, mas eu estava lá em cima também, né? E eu via o diabo, Satanás, ele é grande, ele não é pequeno. Só que Jesus é grande também, enorme, né? E o diabo, ele se escondia de trás da terra. O corpo dele todinho se escondia, ele se escondia assim, se esquivava. E com a espada na mão, ele se escondia por trás da terra. Por detrás da terra. Ele se escondia, esse covarde. Eu vi ele covardemente se escondendo. Porque ele tinha medo de Jesus. Então, como ele tinha perdido a guerra, e não tinha mais como ele avançar contra Jesus, o que ele fez? Ele se escondeu de trás do globo da terra. Entendeu? Jesus, por exemplo, Jesus estava aqui do lado da direita, né? Do lado da direita, e Satanás do lado da esquerda. E a terra estava no meio. E ele se escondeu de trás da terra. E eu vi ele escondido de trás da terra. E Jesus estava com a espada na mão. Então, quem luta as nossas guerras é Jesus. É o próprio Jesus. Quem luta as nossas lutas é Jesus. As nossas lutas, ela é travada primeiro ali no céu. Aqui, embaixo. Entendeu? No primeiro céu, ela é travada ali. Travada, já várias vezes Deus já me mostrou as batalhas travadas aqui no primeiro céu. Depois é que ela vem aqui para a terra. Entendeu? Eu vi Jesus... vou lhe falar algo para vocês. Vocês creem que eu creio que muita gente não vai acreditar, mas eu vou falar a verdade para vocês. Jesus me mostrou que as pessoas aqui na terra estão todo mundo morto por causa do pecado. Porque quando Adão e Eva pecou, ele expulsou Adão e Eva do jardim, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão e Eva veio para a terra, toda a descendência de Adão e Eva está morto. Os que estão vivos aqui na terra, eu vou lhe falar, são os cristãos verdadeiros, aqueles cristãos que aceitaram Jesus, que estão no caminho dele, que estão na presença dele, buscando ele. Lembra das 10 virgens? As 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Então, as prudentes tinham as lâmpadas acesas e reserva. As nécias estavam com a lâmpada acesa, mas não tinha reserva. E elas correram para ir buscar na cidade. Então, o Senhor me mostrou que quem está vivo aqui na terra é somente as pessoas que aceitaram Jesus de verdade, que tem um caminho, que anda no caminho na presença do Senhor. Quem não está nesse grupo aqui está morto. Jesus me mostrou. Eu vou lhe falar aqui para você, eu estava morta, eu estava desviada do caminho do Senhor, quando o Senhor me resgatou de novo. Ele me mostrou 3 vezes, ele me levou no trono, só que eu não sabia que eu estava no trono dele. Depois é que eu vou lhe contar como que eu soube que eu estava no trono. Quando ele nos leva lá no trono dele para nos ressuscitar. Eu foi ver Jesus quando ele me ressuscitou. O meu corpo, ele era como que ele não tinha ossos. Ele era como se fosse uma borracha. Sabe como uma boneca de silicone, assim, molenga? Eu era daquele jeito. Ele me levou lá, entendeu? E eu tava deitada no chão, jogada no chão. Assim, deitada, morta. Eu tava morta, lá em cima. E Jesus estava do lado assim, eu estava na frente e ele estava assim atrás. Quando ele passou por mim, eu levantei. Quando eu levantei, eu vi os pés dele e eu vi o corpo, não é o corpo, é o corpo todo, mas em cima do corpo dele, claro, tinha um manto branco, branco, alvo como a neve. E aquele manto, ele era cravejado de diamante. Eu vi o cabelo dele, eu vi ele todinho por completo.
Só que do pescoço para baixo era um manto branco, lindo, parecia um linho, era mais bonito que um linho, era lindo. E todo cravejado de diamante, era pedras de diamante. E eu vi o parte do rosto dele e o cabelo dele cacheado. E ele caminhava, ele não caminha. Jesus não caminha, ele flutua. Parece que ele tem uma elegância tão linda, mas tão linda, irmãos, que não é caminhar, é assim, parece flutuando. Aquela elegância, sabe? E eu tava pertinho do trono dele. E ele foi pro trono dele para sentar no trono. Foi uma experiência muito linda. Então, eu quero dizer para vocês que muita gente fala assim, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Ei, não é ter Jesus assim da maneira que a gente quer, não. Tem que pagar o preço. Tem que buscar ele de verdade. Aceitar ele de verdade. Porque a palavra de Deus diz que aqui o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos mortos. E a palavra estávamos mortos, né? Porque Jesus me ressuscitou dos mortos. E a palavra do Senhor diz que ele é a ressurreição. Então ele nos leva lá no trono dele para nos ressuscitar. Apesar de algumas pessoas não verem, que ele às vezes não abre a visão da pessoa para a pessoa não ver que ele ressuscitou, mas ele leva todo mundo lá no céu para ressuscitar. Entendeu? Vou lhe contar outra experiência que eu vou contar. Essa também é visão. Eu vi o Senhor descendo. Vocês lembram quando o Senhor desceu na terra para ir no monte? Aquele monte Sinai. Então, quando ele desceu do céu para descer para ir no monte Sinai, eu vi Jesus descendo do céu, a glória dele. Do meu lado tinha um anjo segurando a minha cabeça para mim não levantar a cabeça. Eu estava de joelho. Então, eu vi o Senhor Jesus descendo como a aurora boreal descendo na terra. A terra era totalmente escura e a terra cheia de animais. A terra, os únicos pontos de luz que tem na terra são os cristãos que estão em constante oração. E a nossa oração, ela é um foco de luz bem grande que vai para fora da terra. Fora isso aí, a terra é totalmente escura. A terra não tem claridade por causa do pecado. A terra não é como os nossos olhos verem, os nossos olhos humanos verem. Ela é totalmente escura. Então, quando o Senhor me mostrou ele descendo da sua glória e vindo no Monte Sinai, eu vi quando ele desceu no Monte Sinai. O monte é aquele monte que está na Arábia Saudita, que o topo do monte ele está queimado, escuro. Aquele é o monte verdadeiro que o Senhor desceu, foi lá mesmo, viu? Eu foi ver, o Senhor foi me mostrar. Então, eu vi a glória do Senhor descendo como a aurora boreal, só que não era verde, era clarinha, transparente, sabe? Como se fosse uma nuvenzinha, parecendo, mas era uma nuvem parecendo a aurora boreal descendo. Então, eu vi eu estava orando, eu estava acordada, eu não estava dormindo, entendeu? Então, irmãos, entenda uma coisa, Deus quer salvar você, quer salvar todas as pessoas aqui na terra. Só diga, Senhor Jesus, se você não aceitou Jesus, eu vou deixar uma oração com você, você pode abrir a boca e falar, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te entrego a minha alma a ti, eu te entrego o meu ser a ti nesse exato momento. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que tu vieste em carne e sangue para me dar vida e vida com abundância. Lava-me, Senhor, com teu sangue. Eu creio, Senhor Jesus, no teu sacrifício na cruz do Calvário para lavar e purificar a minha alma, aquele sangue.
E eu creio no sacrifício da cruz que veio para minha redenção. E eu creio em nome de Jesus que tu és Senhor da minha vida. E eu te entrego a minha vida diante de ti agora, nesse exato momento, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, o Senhor vai estar contigo. E o Senhor vai estar lutando as tuas guerras. Assim como Ele luta as minhas guerras, Ele vai lutar a tua guerra também. Amém? Glória a Deus. Fique na paz.